consegue encontrar algo que seja vertido, a gente verte isso para o receptáculo correto, né? Então, a principal prática que a gente tem nessa chegada do Ocidente, da chegada do Dharma no Ocidente, é a prática da paciência, né? Então, a gente precisa ter muita paciência conosco e paciência com outras pessoas, né? Com os outros seres, assim. É uma boa virtude, né? Paciência. Dito isso, a gente vai, assim, olhando para esse processo como um processo de abertura, né? Então, não tem ninguém que verta, o Dharma, ele se verte por si mesmo, né? E nesse sentido, eu queria fazer um agradecimento aqui para esse público, porque é como se eu, a partir da minha prática pessoal, eu me sentisse já imediatamente conectado com vocês, né? Assim, eu sinto que a gente vai compartilhando essa qualidade de presença, sabe? Naturalmente, o Dharma que se expõe, ele precisa de contextualização, ele precisa de ritmo, né? Então, eu conto muito com eu, Tarcísio, né? As pessoas estão organizando esse momento, a gente conta muito com o feedback de vocês, né? Então, assim, já tive alguns feedbacks importantes, assim, né? De amigos queridos, pessoas que estão por aqui, que vêm, enfim, dar dicas, né? Passar uma informação de como se sentiu, né? O que gostaria de estudar, etc, tá? Então esse espaço ele é sempre aberto. A gente pode abrir o microfone e perguntar, pedir por esclarecimento, né? E é assim que a gente vai. E fora isso, a gente tem os espaços assim que são mais, não são tão coletivos, né? Então vocês fiquem à vontade para mandar e-mail ou mandar mensagens por WhatsApp, né? É assim, tá? A tutoria individual já funcionou essa semana, foi bem legal, os 4 horários foram preenchidos. Acho que um só que, se eu não me engano, foi da Roberta, que ela tinha uma atividade, estava adoecida, né, Roberta? Está melhor agora já? Mas o calendário lá, a nossa agenda está funcionando, né? Amanhã, quarta-feira, às 19 horas, eu acho que é isso, nós teremos em Florianópolis uma palestra maravilhosa com o David Loy e o Lama Padmasanta em convidados, né? Vai estar o Cacau Erá, e aí já tem mais de 100 pessoas inscritas. Então, quem não está sabendo da atividade, depois no final, só passar mensagem a gente atualiza. Mas é lá no Simposio, no bairro Campeche, eu estou acompanhando assim pelos grupos o trabalho do Tarcísio, né? A doação de tempo do Tarcísio, da Mari, que são os novos focalizadores do SEB, e a Sanga de lá, né, de Florianópolis. Então tá muito bonito de ver uma grande atividade, sabe? Uma grande atividade. Aí depois desse encontro eu posto lá o convite no nosso grupo. Renata, por favor, querida. Cadê Renata? Boa noite a todos. Eu estou aqui realmente aproveitando essa oportunidade, né, por ter esse contexto em Libras, né, porque é uma área que realmente da área da meditação, do yoga, é importante para a gente ter esse conhecimento em Libras, né, e eu sempre tive esse obstáculo de não ter esse acesso, né, então realmente estou aqui nesse grupo e sentindo essa oportunidade. E aqui estou vivendo essa situação, porque eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e todo dia, né, vendo na televisão e vendo tudo que acontece, né, e absorvendo toda essa energia que tem acontecido, né? Eu também sou responsável pela Associação de Surdos, então recebo muitas mensagens diariamente, né? E eu sinto esse grupo também é um momento que eu parei, né? Eu paro um pouco e todo esse movimento para estar aqui também é bem importante para mim esse momento, né? De poder dar um tempo nesse movimento aqui que está bem intenso.
É isso. Muita força, né? muito poderoso esse momento, né? Muito bem. Então, é, estamos, para quem está chegando hoje, né? Então, muito boas-vindas. Quem já veio nos outros encontros, uma alegria revê-los, revê-las. Agradecida, Thalia D, o Manu, sejam muito bem-vindos novamente, pessoal da Oicos, né? Lá de Criciúma. E semana passada a gente fez uma introdução, quase como se fosse um aquecimento, né? A gente apresentou, leu algumas lâminas, né? Alguns conteúdos assim, conversamos. E esses conteúdos relacionados a uma etapa mítica da vida do Buda Shakyamuni. Então, assim, o Tarcísio me pediu para, quando fosse possível, oferecer mais contexto, né? Assim, então, quando que nasceu o Buda Shakyamuni, quais são os lugares onde ele viveu e tudo mais, né? Aí eu vou fazer isso. Mas eu não queria perder a oportunidade da gente se encontrar dentro Mítico dessa seria perspectiva. igual ao mito, Alexandre? A Renata pergunta. Mítico igual mito, de mitos. Período das lendas. E nesse espaço do mito, a gente não tem bem localização geográfica ou não tem bem um tempo, né, histórico. Então, semana passada a gente fez esse sobrevoo assim, num ambiente em que não importa muito o contexto, né, histórico, geográfico, porque não tem muito, né, mas que vai se estabelecendo agora, né? Então, no nosso encontro de hoje, a gente vai estabelecendo essa conexão. Eu sigo assim solicitando que quem tem conexão com o registro, escrever, né? O professor Lino Pérez, por exemplo, ele fez um registro do encontro e passou, já está lá na nossa biblioteca. O áudio, o vídeo desse encontro passado eu ainda não coloquei no YouTube, né, na nossa biblioteca, mas eu vou fazer isso agora. Já pedi para a Lígia me ajudar, minha companheira. Então, de sorte que a gente aproveita esse momento, né, de lendário, esse momento mitológico do budismo, para a gente fazer essa prática da facilidade, né? Sim. A gente, no Ocidente, a gente quer saber muito dos detalhes, né? Então, na aula, no encontro passado, né, no nosso encontro, nosso aulão, a gente já pratica essa leveza, assim, tipo, é conteúdo mitológico. Eu não vou ficar preocupado com muitos detalhes, né? E, mas hoje a gente já vai fazer um outro movimento, né? Então, a gente vai fazer a abertura do nosso estudo com as preces iniciais. Dessa vez eu vou fazer uma prece, uma repetição da prece das sete linhas e uma repetição do refúgio Bodhicitta, tá? Então, se o Tarcísio puder colocar para nós ali, por gentileza. Vamos fazer uma vez em tibetano, cada uma, e aí eu já sigo perguntando para vocês ao Guru Rinpoche. Tudo bem. Então, prece das sete linhas, uma vez em tibetano. Ordem de Nujança, Emaigezardon Bola, Yazen
Chogi Nyodrune Pemajune Jesudra Gordu Kandro Mambeko Cece Jesu Dandru Chi Jinji Lam Chi Jesus So Guru Pema Siji Hum. Refúgio Bodhicitta. Sanje Jodan Zochi Chonam Lam Jamchu Bardu Dani Japsuchi Dagi Jimso Jimbe Zonanchi Drola Benjir Zanje Drupa Show. Muito bem. Então, a gente, só mais um último aviso. Fim de semana, quarta-feira é a palestra em Florianópolis e a partir de quinta-feira até domingo é o retiro em Canelinha, com David Loy e também com Lama Padma em convidados, tá? Então, a gente faz o aquecimento em Florianópolis e vai em carreata para Canelinha, todos convidados. Até os cachorrinhos e gatinhos. Pessoal, alguém tem alguma questão que gostaria de trazer em relação à prática da semana passada? Alguém ficou com alguma necessidade de interlocução? Podemos seguir colocando a lâmina e conversando? O que vocês sentem? Então, A bora lá, Renata tem aqui, peraí, a Renata tem. por favor. Peraí. Se ninguém tiver, eu posso novamente falar rapidamente, assim, só para, assim, se você puder bem resumidamente, só dizer assim, o que que foi tratado, que me desculpa, eu faltei no último encontro. Bem resumidamente, né? Então, na semana passada, a gente conversou sobre a mente que se prepara para nascer como uma mente liberada, para surgir como uma mente da iluminação, da liberação. Então, a gente usou para esse exercício, a gente usou a história da relação entre um praticante como nós, chamado Sumedha, que em algum momento ele se depara com um Buda chamado Dipankara. E aí nesse encontro, como o Sumedha ele estava com uma mente muito purificada, uma mente voltada para o Dharma, para os ensinamentos e tinha uma vida inteiramente dedicada à prática, esse Buda Dipankara olhou para ele e previu que ele seria um Buda no futuro, o Buda do futuro. Então, assim começa, de forma lendária, a história do Buda Shakyamuni, que é o Buda Gautama, Siddhartha Gautama, esse Buda que, enfim, é uma pessoa, é um ser humano que nasceu num lugar específico, viveu neste lugar e, através de uma prática exaustiva, baseada em meditação e, enfim, escuta e ensino do Dharma, ele alcança a iluminação na sua idade, assim, quando ele está idoso, né?
Ele alcança a iluminação na hora da morte. Então, é a história de um ser iluminado. Aí, o que a gente utilizou como ferramenta na semana passada foi procurar ouvir os ensinamentos, trazendo esses ensinamentos para a nossa própria vida, sabe? Trazendo os ensinamentos para a nossa própria vida. Então, cada etapa que a gente vai estudando, semana a semana, a gente vai tentando entender essa experiência que o Buda Shakyamuni passou junto com a sua sanga, nos termos muito pessoais da nossa própria vida, né? Para a gente ver se os feitos são tão inatingíveis assim, se nós estamos tão distantes da realização do Buda Shakyamuni, por exemplo, se a nossa vida é tão diferente da vida de alguém que nasceu para ser Buda, para realizar a budeidade que a gente chama. Então, esse é o desafio. Olhar para a nossa própria vida e investigar se nós somos tão diferentes assim. Foi isso que a gente estudou. A gente foi estudando essa história assim mítica. Agora a gente vai mudando. A gente vai transitar. Tá bom, Renata? O que que tu acha? Legal, legal. Que bom. Então eu acho que a gente podia passar a lâmina, né, Tarcísio? Se não tiver mais. Tu quer que eu passe? Para tu poder fazer a interpretação? Deixa eu ver se eu Para consigo você fazer for aqui. fácil, eu posso também compartilhar. Eu acho que eu vou tentar, viu? Se eu não conseguir. Apareceu aí? Apareceu. Agora tu sumiu, né? Sim, agora está no seu drive. Agora tá no Drive. Então, deixa eu fazer de novo. Agora apareceu. Vamos ver se dá certo. Então, a gente começou aqui, ó, nos 12 feitos do Buda. Quem tiver a oportunidade de ir lá no templo de Viamão, vai ver 12 quadros, que são os quadros que nós vamos mostrando agora. São 12 momentos da vida do Buda, do nascimento à morte dele, ao parinirvana, que é a palavra certa, né? A iluminação na hora da morte. E é a mesma coisa que a gente encontra a vida de Cristo nas igrejas, né? Assim, são vários quadros reproduzindo a vida de Cristo desde a concepção até a crucificação, né? E no caso do Buda, a gente tem esses 12 feitos, né? Então a gente vai utilizando esses 12 feitos para fazer da nossa tutoria, nosso ciclo, né? A referência que nós tiramos foi desse livro aqui, o Buda Dharma, que está lá esse livro está lá na nossa biblioteca, uma versão, e a gente vai passando por essa fase mítica a histórica, contando um pouquinho da história do Sumedha com o Buda de Pankara, e aqui está a imagem, né, do Buda de Pankara, o Sumedha se prostrando para não só o Buda, mas toda a comitiva, todos os discípulos do Buda de Pankara poderem seguir para oferecer os ensinamentos na cidade em que ele mora, né? Então, esse aqui é um quadro, uma pintura, né? Uma arte que representa esse tempo imemorial, esse espaço que não se sabe onde é exatamente. Então, na medida em que o Buda de Pankara ele indica que o asceta Sumedha vai se tornar um Buda como ele, né? Então, a partir daquele momento, depois de muitas e muitas vidas à frente, o asceta Sumedha, ele renasce no céu de Tushita, tá? Então, hoje a gente não precisa
entender exatamente o que que é isso, né? É só uma forma lendária de falar que ele nasce num lugar muito elevado, num reino dos deuses. Não é um lugar ainda da iluminação total, mas é um lugar elevado. É o samsara? É, mas é um bom lugar para se renascer, tá? Então a gente foi olhando. Aí tem um momento que o Buda, o, o asceta, que é o Sumedha, ele é, na verdade, um bodhisattva, né? Quando ele está lá no céu de Tushita, ele se torna um bodhisattva, alguém que vai dedicar sua vida, as suas vidas todas, para a liberação de todos os seres, para a proteção e liberação de todos os seres. E o bodhisattva, ou a bodhisattva, tem essa característica de alguém que só pode se iluminar depois que todos os seres estiverem iluminados. Então é um trabalho, né? Que imaginem que os seres são incessantes, né? Se diz que existem tantos seres quanto existem grãos de areia no universo, né? Então imaginem a quantidade de seres que precisam ser liberados pelos bodhisattvas antes dos próprios bodhisattvas se liberarem, né? Então, esses ensinamentos nesse nível são todos ensinamentos que eles têm a função de mexer com a nossa psique, de mexer com os nossos padrões. Essa é a função do budismo que a gente vai chamar de Mahayana, o grande veículo, né? Esse budismo Mahayana que nós vamos conversar no próximo encontro, ele tem essa função de construir um tipo de relato, um ritmo de relato, em que a realidade e aquilo que é fantástico ou mágico, eles se entrelaçam com a única tarefa de movimentar a rigidez das nossas preconcepções sobre todas as coisas. Então, quando a gente chegar no encontro em que nós vamos falar da roda da vida, nós vamos ver em que etapa, em qual etapa da roda da vida a gente produz uma sensação de forte certeza sobre todas as coisas e a gente enrijece, né? Então, o Mahayana, esse tipo de ensinamento nesse ritmo, ele já vem assim direto atingir os nossos enrijecimentos, as nossas fixações. A gente pergunta, pá, isso não é verdade, né? Por que que eu vou escutar um ensinamento que não está falando da verdade? Isso aqui é tudo mentirinha, é lenda, tá? Então tem isso. Então aqui a gente vai ter o primeiro feito, né? Primeiro feito, que é a primeira ação do Buda, é quando ele desce do céu de Tushita. E a gente tem essa narrativa aqui. Destrua os estratagemas dos demônios e seus ensinamentos falsos. Revele o caminho dos bodhisattvas e salve as pessoas do mundo. Vocês estão vendo? Então tem isso aqui, né? Olha só, aqui tem o destruir as estratégias dos demônios. Não são os demônios cristãos, né? Mas são os obstáculos mentais, conjunto de ensinamentos falsos, que é todo tipo de conhecimento que os ocidentais, como nós temos muito claramente, né? Nós praticamos esses conhecimentos o tempo todo, que são conhecimentos que eles ficam em dois extremos. Um extremo da eternidade, ou seja, conhecimentos em que as coisas são fixas, tudo que é eterno é fixo, não muda. Então a gente está sempre buscando aquilo que se estabelece como imutável. Então a gente quer a vida eterna, a gente quer a beleza eterna,
a gente quer a força eterna, a gente quer a riqueza eterna, a gente quer a casa que dure para sempre, né? Então, a gente tem esses dois modos de produzir conhecimento, buscando desesperadamente fixar e eternizar, através do conhecimento, a nossa experiência, por um lado, a gente quer vida eterna, né? E por outro lado, a gente se conecta com o medo da extinção. Então, é esperança em medo, eternidade e extinção, niilismo, né? Então, por outro lado, a gente tem tanta ânsia por fixar a nossa experiência, e a gente não consegue deixar de se relacionar com o espelho, o reflexo dessa extrema ânsia, essa ansiedade que está cada vez mais intensa, né? Então a gente se relaciona com o medo da morte, a gente, como nunca, a sociedade materialista produz guerras e produz desaparição em massa. A gente consegue ver morte em massa, né? Então a gente está sempre produzindo conhecimento nesses dois extremos, que são dois extremos que nos colocam como se fossem na beira de abismos, né? Então é essa a destruição, né? Essa é a missão do Buda Shakyamuni, que não nasceu ainda, ele ainda é um Bodhisattva, né? Então se diz, os deuses estão dizendo para ele, né? Os deuses do céu de Tushita, Brahma diz para ele, destrua as estratégias dos demônios e dos ensinamentos falsos, que são os extremos do niilismo, da extinção e do eternalismo. Revele o caminho do meio dos bodhisattvas, que não é o meio entre extinção e um meio entre a fixação. É outra coisa o caminho do meio, né? Então, revele um caminho do meio, revele uma outra via, né? E salve as pessoas do mundo. Então, tem essa estratégia que é de salvar, né? E o ocidental ele tem uma desconfiança com as, as matrizes espirituais, as religiões, ou mesmo as ciências que prometem salvar as pessoas, né? Então, cristianismo, budismo, se é salvacionista, a gente ocidental torce o olho, né? Mas os cientistas também que querem nos levar para Marte, né? A gente também já fica assim meio duvidando da coisa, a gente torce o olho, né? O Bodhisattva ouviu esta canção e, percebendo que deveria realizar uma grande missão, fez o voto de descer ao mundo dos homens. A hoste de seres divinos elevou as suas vozes em regozijo e gritou: agora o Buda surgirá no mundo dos humanos. O Bodhisattva analisou numerosos mundos humanos e, desejando nascer em um lar pertencente a uma clã nobre, ele escolheu a família Gotama, que é o nome de um animal, né? Tem as Kalinkas e os Gotamas. Depois eu mostro para vocês uma imagem dos Gotamas. Do clã Sakya, dos sábios, né? Da clã dos sábios. Muito bem. Então, nesse ponto, a gente tem essa experiência, né? Do Buda, que antes de ser Buda é um Bodhisattva. Agora veja um detalhe. Entre o Buda de Pankara e o Buda Shakyamuni, nós temos vários eons, várias eras sem Buda. Vocês acreditam nisso? Muito tempo sem um Buda aparecendo. Então se diz que entre um Buda e outro, a humanidade ou os seres daquele período, eles vivem em profundo abandono. Eles não escutam o Dharma, não existe um Buda ou uma Buda, né? Um Buda
que se manifeste naquele plano existencial, os ensinamentos não são proferidos, e o que tem é um período assim de trevas, né? Um período de muita dificuldade. Então se diz que a gente está num tempo em que o Buda Shakyamuni, os ensinamentos dele, do nosso Buda, né? Esses ensinamentos já estão declinando fortemente. Então a gente está no momento em que os mestres, as mestras, eles já pressentem a desaparição do Dharma, a era do Buda Shakyamuni. E aí existe essa dor, né? Esse senso de urgência de que a gente deveria aproveitar os ensinamentos da melhor maneira, integrar os ensinamentos à nossa vida cotidiana e praticá-los a cada instante, então a gente não perder tempo, né? E tem esse senso de urgência, ao mesmo tempo tem essa dor, né? Por saber que o Dharma, que o budismo do Buda histórico, ele vai desaparecer. Depois de um longo tempo, que não se sabe, que não é um tempo histórico, não é um tempo que a gente consiga mensurar, mas depois de várias eras, se diz que os seres desse período muito decadente, esses seres eles vão encontrar uma pessoa que é muito bonita, uma pessoa que é diferente, forte, uma pessoa que chama a atenção dentro de um mundo de seres esquálidos, uma pessoa que por onde anda gera abundância. Essas pessoas vão sentir grande atração por esse ser que eles encontram, que é um ser que tem uma beleza inédita, uma força, uma altivez, e aí esse ser, ele vai, as pessoas vão ficar curiosas, né? E elas vão perguntar, enfim, para esse ser, o que é que ele fez para ser tão poderoso, tão bonito, tão inteligente, tão, enfim, atrativo, né? E ele vai dizer, então tá, então sentem aí que eu vou explicar para vocês o que que eu fiz. E aí a gente vai ter o próximo Buda, que é o Buda Maitreya. É um Buda que ele não vai se sentar assim, como o Buda Shakyamuni. Vocês estão vendo o Buda Shakyamuni aqui, ó? Ele já desce do céu de Tushita. Está todo mundo vendo aqui a lâmina? Ele desce do céu de Tushita como um Bodhisattva e ele vai, enfim, chegar no. Ele já chega na Terra como um Buda, né? Então a descida dele já é como um Buda, tá vendo? Só que as pessoas, elas não veem um Buda ainda, né? Poucas pessoas vão ver que ele é um Buda. Então, ele está assim, né? O Buda Maitreya, que é o Buda da próxima, o próximo Buda, o oitavo Buda da era de 1000 Budas, ele já senta como quem senta numa cadeira, sabe? Assim, com os pezinhos numa cadeira. Ele já tem outro jeito de transferir os ensinamentos do Dharma, né? Então, se diz que nesse momento nós, ocidentais, somos esse lugar onde o Dharma, o último lugar onde o Dharma vai ser transferido antes da desaparição dele, e nós vamos cantar, fazer as canções de louvores, as incessantes canções de louvores para chamar o Buda Maitreya de longe, né? Chamar o Buda para que ele venha de novo ajudar e salvar os seres, tá bom? Então tá aqui a descida do Buda Shakyamuni para a Terra, né? Quando que acontece isso? Então aqui a gente já tem lenda com história, né? Só deixa eu dar uma stop share aqui e perguntar se está tudo bem, se está bom esse ritmo, ou vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma sugestão, tem alguma dúvida? Lembrando que o nosso encontro é de fundamentos da filosofia budista. O Fábio e a Sara fizeram assim. Alguma questão, gente, até aqui?
pergunta. Aqui é a Cristine falando. Oi. Quando você diz que ele escuta uma canção, esse ensinamento primeiro vem na forma de uma canção? Vem numa forma de uma canção. O budismo chinês, que é o budismo Chan, ele utiliza muitas canções que são feitas sob formas de quadras, como se fossem poesias, sabe? Por isso chama canção. E muitas vezes são feitas como transmissões melodiosas, são ensinamentos melodiosos. A própria fala de um Buda é como se fosse uma canção, sabe? É uma fala suave e melodiosa. Então se diz que a música é incessante, né? Em volta de um Buda existem dakinis, são seres celestiais dançando o tempo todo, né? Em outras culturas nós temos também esse tipo de representação, né? Da majestade de um ser, as odes, né? As canções, as deidades gregas, olímpicas, né? Deus Baco, Pan, né? Então, as ninfas celestiais, as harpas, né? As árpias. Então, várias representações arquetípicas da pureza sob forma melodiosa, né? Então, a importância, a gente já traz mais uma informação que é quão importante para a gente absorver o Dharma num tempo como esse, é a gente se conectar com a arte, né? O campo artístico, né? Com a arte como um todo, né? Então acho que é isso, né, Cris? Não sei se a gente. Sim, sim, obrigada. Então, a gente não esquece a pergunta que eu faria para todos nós, assim. Essa é uma pergunta, a Juliana vai saber, né? A pergunta meio psicanalítica, assim, né? De onde que nós descemos? Ou para chegar na Terra nós tivemos que subir? Ou para chegar na Terra nós descemos? Ah, então essa é uma pergunta que a gente anota no caderninho, que é uma pergunta bem zen, né? Então, antes de nós nascermos, qual era a nossa face? Tá? Então, esse é um koan. Qual era a nossa face antes de nós nascermos? É uma pergunta mahayana. De onde a gente vem? Sabe? Então, assim, a gente vai. Uma boa forma da gente enfrentar essa questão é a gente olhar para trás e tentar chegar na primeira lembrança da nossa existência, né? Ali bem perto tem um glimpse, tem uma faísca de lembrança de onde a gente veio, tá? Muito bem, adiante. Tá tudo bem até aqui, gente? Tá tudo bem? Tem tarefa aqui, vamos botando tarefa. No final dos encontros, lá em agosto, o 14º encontro vai ter prova, o último dia é prova. Vai ter exame. Vocês não podem contar para o Lama Padma Santa, hein? Senão, ó, como ele faz, ó. O Tarcísio está fazendo as questões comigo, ele é mais zeloso, ele fica inventando as questões, né, Tarcísio? Múltipla escolha. É brincadeira, não tem nada disso. Vamos lá, vamos seguir adiante, vamos seguir adiante. Cris, Tiane Cubas, como é que tá aí para ti, querida? Tá tudo ótimo, tá bem Tá legal. indo? Tá fluindo? Tá ótimo. Olha, eu tô no celular, eu não tive uma experiência muito boa para ver a imagem do Buda. Ficou meio cortado para mim, mas eu não sei se é uma coisa, pode ser só do meu celular. Hum.
Hoje eu vou colocar, hoje já é o dia que eu vou colocar, hoje, deixa eu ver. É, eu já coloco para vocês a lâmina, tá? Isso que eu estou vendo aqui, eu já coloco lá na biblioteca para todo mundo ter, pode ser? Pode ser, Cris? Ah, ele tem uma pergunta da Renata. Pois não. Sim, pois não, Renata. Esse caminho do meio, né, que você se refere, eu fiquei pensando, por exemplo, né, aqui no Rio Grande do Sul tem o SEB e tem uma rua que chama Caminho do Meio, é bem, o SEB fica na rua Caminho do Meio. Eu fiquei pensando, nossa, que incrível. É muito incrível, né? É muito incrível e estranho. Que o SEB Floripa está na rua Huberto Roden, que é um intelectual catarinense que juntou budismo com ciência cristã. Huberto Roden. Aqui onde eu tô, que é em Canelinha, no SEB Mendilá, no SEB Rural, aqui a gente está no bairro Índia. Então, eu sei lá porque que essas coisas acontecem. Mas vai sendo assim. Ali eu não sei onde é que está o SEB Criciúma, deve estar tá na Oicos, que também é caminho do meio, né, Manuel? É tudo assim. Bem, Mágico, que nem diz o professor Lama Santa. como é que é, Cris? Eu não escutei, por favor, querida, fale para nós. É mágico, que nem diz o Lama Santa, o É professor. mágica. Então vamos voltar ali. Então a gente tem essa lâmina aqui, essa obra de arte, ela está exposta lá no SEB Viamão e quem fez foi a Tiffany Gyatso. Então, quem tem curiosidade em praticar arte, Dharma arte, que a gente chama Dharma arte, entra lá na página da Tiffany. Eu não sei se a Cris consegue fazer essa gentileza, Cris, de colocar o link do site da, da Tiffany Gyatso. Ela tem cursos, ela faz aulas gratuitas. É uma forma muito bacana da gente se conectar com o Dharma através da arte, né? Então, é uma pessoa maravilhosa, linda, teve aqui há pouco tempo, ali em Florianópolis, né? Fazendo um curso, fazendo uma palestra com um professor, um lama, se eu não me engano, americano, chamado Lama Janchup, e foi tão O legal, Lama é da Nova Zelândia. Ele da é Nova neozelandês. Zelândia, neozelandês. Quem ciceroneou foi a Roberta Meirelles, que está aqui, que falou agora com a gente, né? Foi um encontro muito bonito. Então, a Tiffany agora está na Europa, ela fica o ano inteiro, mas ela manifestou a intenção de vir aqui para Florianópolis ou então para Canelinha para fazer um curso de arte sacra, sabe? Dharma arte, ensinar a face do Buda. Assim, já faz uns 10 anos uns 15 anos que eu fiz um curso com ela lá em Viamão, tão bacana, sabe? Muito legal. E ela é a grande incentivadora para a gente fazer aqui no Mendilá, no Templo do Mendilá, as artes todas, né? As artes, as pinturas todas. O Lama Padma já deu a orientação sobre o que deveria ter dentro do templo aqui do Mendilá. Então, algo maravilhoso. Não sei se a Sandra está aqui, ela deve ter presenciado lá, né, Sandra? Acho que ela está por aqui. Oi, tô Foi sim. legal, foi legal ver o Lama Uhum. dando as instruções, né, sobre a arte, né? Sim, tem muitas pessoas engajadas aqui, né? A Rúbia, que é moradora, e também é, a Constança, que é uma praticante também. E agora, e as coisas estão fluindo, né? Um pouco devagar, depois da pandemia, mas uma hora vai sair. Já saíram os 5 de Anibudas também, né? Cinco, Ali. isso. É.
com a obra do Dedé. Ah, tem isso também, né? Tem o Dedé, que é um. Ele é. Como é que chama, Sandra? Ele Ele é faz. um, ele é um escultor, né? Escultor. Ele faz esculturas, faz a na verdade o Dedé ele tem um trabalho já há muitos anos com Budas, né? Uhum. E aí ele ficou um tempo aqui no Sebe Mendilá, fez o Guru Rinpoche e ele foi também para o Sebe em Sebe na Bahia, como que é lá no No Recôncavo? Recôncavo. Também ficou lá um tempo fazendo algumas obras. E aí a pintura dos 5 Dhyanis aqui do Mendilá ficou com a mandala de arte, de artes, né? Não sei se é mandala de artes, mas é uma mandala que fica, que está fazendo essas obras, né? E em contato com a Tiffany também, Uhum. orientando, né, algumas coisas. E a Tiffany, só lembrando que a Tiffany já esteve aqui no Sabe Mendilá, dando um curso de pintura do rosto do Buda. É Foi isso. bem interessante também. Legal demais, É. né? Depois a gente vai, em algum momento, a gente vai explicar isso que a Sandra trouxe, que são 5 Dhyani Budas. São 5 Budas da meditação, tá? Desculpa Ma- trazer informações Mas, novas. mas a hora que a gente falar do parinirvana, da morte do Buda, a gente fala dos 5 Dhyani Budas, tá, Sandra? Tem problema não. Muito legal. Muito obrigado. Então vamos compartilhar aqui, vamos à frente. Segundo ato, segundo feito do Buda, né? A entrada no útero de sua mãe. Aí agora já começa a ficar muito familiar para nós, né? Então ele desce do céu de Tushita como um Buda completo, né? E ele vai nascer. Então ele precisa entrar no útero, né? Então nesse momento o Bodhisattva assumiu a forma de um enorme elefante branco com 6 presas e desceu do céu de Tushita. Ele passou sobre o braço direito da rainha Maia e entrou em seu útero enquanto ela dormia pacificamente. O palácio foi preenchido por alegria e paz, nuvens auspiciosas moviam-se pelo céu e envolveram os telhados das imponentes torres. Aí está aqui, ó. Aí ele assume uma figura. A Tiffany só não fez as 6 presas dele aqui, né? Tem que perguntar para a Tiffany por que que ela não pintou, deve ter um motivo. Mas está aqui o elefante branco, né? O elefante branco, ele representa o elefante para os indianos, ele é majestoso, né? Então a gente tem o Ganesha, né? Se eu não me engano, é o Ganesha, que é um metade, é um menino, né? Metade menino, metade cabeça de elefante, né? O Sim. Hanuman é o macaquinho, né? Então tem um elefante aqui, ó, que é dentro da cultura védica, é um animal sagrado, né? E no budismo, o elefante branco ele representa a mente completamente purificada, né? Então, o significado das 6 presas pode ter diferentes correlações, mas também pode ter a correlação das 6 perfeições. Um ser com a mente pura, ele já nasce com 6 perfeições, né? Então, são 6 qualidades puras de um ser, né? Que tem a ver com generosidade, com uma ética perfeita, com uma moralidade, com uma paz perfeita, uma paciência perfeita. Ele nasce com uma energia equilibrada, perfeita. Ele já nasce com uma atenção plena, perfeita, uma atenção absoluta, plena. Ele está presente constantemente, ele não alucina, ele não delira, ele sabe, ele está ali.
e ele também tem sabedoria. Sabedoria não como conhecimento, mas como total adequação. Ele está completamente adequado. Cada situação, como se apresenta, ele se adequa àquela situação. E a cada situação, por mais prazerosa ou dolorosa que se apresente, essa perfeição, essa paramita, ela é uma ponte que ajuda aquela situação a se elevar e não a decair, tá? Então está aqui ele nascendo, tem o arco-íris, né? Que é a representação das 5 cores, as 5, né? São 6 cores, né? Mas aqui são 5 cores do arco-íris que representam essa qualidade, essa presença meditativa que entra pelo lado esquerdo, pelo coração, pela lateral da rainha Maia, né? Essa é a posição da iluminação última do Buda, tá vendo, ó? A posição do leão dormindo, é a posição do vitorioso, né? Então aqui a gente tem essas nuvens de oferendas, é um contexto muito auspicioso. Tal qual Maria, tal qual no cristianismo, né, tem esse aspecto lendário, mítico, para um tipo específico de mente ocidental, né? Não para a pessoa crente, para a pessoa que tem fé nos ensinamentos da Bíblia, que literaliza os ensinamentos da Bíblia, né? Mas aqui a gente tem um relato, uma representação de um nascimento mágico e misterioso, né? Então, não é uma concepção sexual, né? Então, não tem acesso a essa região. Ele não entra pela região do chakra base, né? Ele entra pela região, enfim, por onde se dá acesso ao canal central, né? Tudo bem? Então, aqui tem esse segundo feito aqui. Alguma questão até agora? Por que eu levantei a mão? Não sei. Abaixei. Alguém tem alguma questão? Tá bem assim? Tá chegando esse Buda ou não tá chegando? Tá chegando, né? Então esse Buda ele nasce, se diz, né? 2.500 anos antes de Cristo. É a primeira datação, 500 anos a última datação. Essa última datação leva ele entre 500 e 400 antes de Cristo. É o que mais se usa, 5 séculos antes de Cristo. Mas se a gente for discutir com diferentes linhagens, os chineses do sul dizem que são 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. E os chineses do norte dizem que são 500 anos antes de Cristo. Os tibetanos seguiram essa datação, sabe? Na Índia, no norte da Índia, na região de Lumbini, que fica fronteira com hoje o que a gente chama de. ah, Agora me ajudem, gente. É a fronteira da Índia com o Nepal, tá? Agora, às 21 horas, a Tic e o Teco vão falhando, né? Mas então ele nasce na região norte da Índia. Se diz assim que é desse modo que o Buda Shakyamuni aparece, né? A rainha, então, no bosque, né? Num dos bosques, no reino Sakya, a rainha era costume na época, né? A ver a rainha levada com a sua comitiva, é levada até um bosque. Então a gente vai ver agora o nascimento do Buda, tá? Vamos ver agora. Agora é o nascimento dele em Lumbini, né? Olha aqui, ó. Tendo recebido a permissão do rei e acompanhada por um séquito de damas de companhia, ó, tendo recebido a permissão do rei já é estranho para o ocidental, vocês não acham? A gente já acha esquisito, né? Que história é essa de que um rei que vai autorizar, mas aconteceu, né? É o Suddhodana, né? Tendo recebido a permissão do rei
e acompanhada por um séquito de damas de companhia, ela foi levada até o bosque de Lumbini. As árvores estavam cobertas por belas flores que emanavam fragrâncias agradáveis. O gramado de um verde profundo era como as penas da cauda de um pavão e dançava como fina e macia seda, tocada pelo vento. A rainha Maia se pôs a passear prazerosamente. Ela se apoiou em um galho de uma árvore achoca, que é o nome de uma árvore, mas também o nome do rei, que é o rei indiano, que vai espalhar o budismo por toda a Índia e é o responsável por espalhar o budismo pela Rota da Seda. E a partir de Ashoka, 200 anos depois da morte do Buda Shakyamuni, que o budismo ele se espalha para a Indonésia, vai se espalhando para outros lugares. A gente vai fazer um encontro só sobre esse aspecto cultural da propagação do budismo, sabe? Dentro do nosso ritmo de fundamentos, né? Então ela se encosta numa árvore, a choca, que se inclinava devido ao peso das flores. Naquele instante, o Bodhisattva nasceu, repentinamente, porém tranquilamente. Imediatamente após o nascimento, ele deu 7 passos em cada uma das 4 direções e declarou. Deu 7 passos, né? Em cada uma das 4 direções e declarou: no céu acima e na terra abaixo, eu sou o mais honrado. Irei dissipar o sofrimento que envolve o mundo. Então, por que ele dá 7 passos? A gente não vai encontrar uma explicação, a gente vai encontrar interpretações, mas por que ele deu 7 passos, né? A gente não sabe, assim, mas as pessoas especulam, né? Então, finalmente nasceu o Buda Shakyamuni, né? Assim, de uma tribo, né, do reino de Sakya, assim como as indígenas, muitos povos indígenas no Brasil, ele nasceu em pé, né? Ele nasceu assim, a mamãe estava em pé e nasce o bebê Buda já dando 7 passos para cada direção, né? Então são 28 passos, é isso? Que ele deu ao todo? Para cada uma das direções cardinais, né? E se a gente pensar em não só 4 direções, mas em 8 direções, ele dá 49 passos, né? É isso, gente? Acertei ou não? Não, né? Passou, né? Mas tá aqui esse bebê que nasce falando, né? Menininho, praticamente. Tá? Então, a rainha, mãe dele, né? A rainha Maia, linda, maravilhosa, ela... Rainha Maia, gente, depois de 7 dias ela morre. Ela cai, ela fica muito doente e ela morre, né? Devido ao mérito dela, ela renasce, ela não renasce, mas ela é levada para o céu de Tushita. Lá de onde o filho veio, ela vai. E ela fica lá, ela está mal, ela não está bem, né? Porque ela cai gravemente doente, assim, né? Então ela vai para lá. Ao longo da história de vida do Buda Shakyamuni, se diz que o Buda vai algumas vezes ao céu de Tushita de novo para dar ensinamentos para a mãe, para a própria mãe. Vocês acreditam nisso? Já pensou? Então aqui fica essa pergunta pro coletivo, tá? Assim, aqui nesse ponto a gente anota, né? Como é que foi meu nascimento, né? Assim, foi muito diferente desse nascimento, né? Quem consegue falar sobre esse nascimento é quem testemunha, né? Então, quem escreve o Buda Dharma não é o próprio Buda Shakyamuni, é quem testemunhou o nascimento dele, né? Então, aqui tem a pergunta é, vocês sabem quem é que testemunhou o nascimento de vocês? E isso que testemunha o nascimento de cada um de nós, né? Isso que testemunha
ele dá que testemunho? Qual é o testemunho que se dá sobre o nosso nascimento, né? Eu, por exemplo, tenho a minha carta do meu nascimento. Eu não pisei em nenhuma flor de lótus, de acordo com a carta do meu nascimento, né? Era até para eu ser chamado de Cristine. Estavam esperando a Cristine, há 52 anos atrás. Aí nasceu, e de última hora tiveram que chamar de Alexandre, né? Então tem essa pergunta, tá, gente? Que é a perguntinha do nosso caderno para a gente meditar a semana inteira. Meditar é botar, sentar imitando o Buda ou imitando o Buda Maitreya, e a gente vai pensar sobre essas questões, meditar sobre essas questões. Quem é que testemunhou e qual relato de nascimento eu tenho, né? Eu aposto que 100% de quem está aqui teve um nascimento assim, ou igual ou superior ao do Buda Shakyamuni, tenho certeza. Vamos adiante? 21h13. Vocês querem parar para a gente conversar um pouquinho? O que vocês acham? Querem parar ou vocês gostariam que a gente continuasse com mais algumas lâminas? A Renata diz, bom, no meu caso, eu nasci, o médico colocou meu nome, né? Eu acho que ele é uma visão científica, né? Ele vai lá e vê o nome, analisa quem nasceu e pronto. Acho que ele que foi a testemunha, né? Aí, ainda bem que a gente consegue fazer a pergunta: será? Olha, tem umas pessoas falando que gostariam de ver mais. E eu também estou achando bem legal ver o texto e as imagens. Texto e as imagens. É isso, gente? Então vamos seguir mais um pouquinho, né? Espera só um pouquinho, olha, o Marcos também levantou a mão aqui. Eu não entendi muito bem, que acho que estava travando um pouco a câmera na hora. Que você explicou, né? Eu acabei perdendo um pouco porque travou para mim um pouco a câmera aqui, que o Buda deu 7 passos, né? E pode repetir um pouquinho o que que foi aquela história dos 7 passos? Ele dá 7 passos em cada direção cardinal, né? Dá 7 passos para o norte, 7 passos para o sul, 7 passos para o oeste, 7 passos para o leste. Cada passo que ele dá nasce uma flor de lótus. E aí a representação ampla desse nascimento é de que ele vai espalhar o Dharma em todas as direções. Não tem um lugar em que ele não vai ser alcançado. O nascimento dele tem essa missão, ele precisa caminhar, ele não vai ficar parado. Então ele pratica sentado para se levantar. Ele nunca tem autorização de ficar apenas sentado. Então ele senta para meditar, mas aonde ele vai agir é no mundo. Ele vai caminhar. É a vida do peregrino. É o pontapé no bumbum do mestre Zen. É quando o mestre Zen entrega a tigela e o pano e sem sutra, sem nada, ele joga o praticante para fora do mosteiro. Vai caminhar. Se precisar, vai dormir embaixo de ponte, fica sem comer, mas agora é hora de fazer isso, né? Então, essa representação. Tá, Marcos? Tá bem, obrigado. Vamos conversando, gente. Vamos puxando a conversa. Share. Estamos aqui. Então, o Buda Shakyamuni, na medida em que ele não tem mãe, né? A hora que a mãe morre, ele é entregue para a irmã da princesa Maya, que é a Prajapati. A Prajapati,
ela se torna, enfim, uma das esposas do rei Suddhodana, né? E ela é responsável direta por criar o príncipe, né? Pequeno Príncipe. Então, há um livro da Mahaprajapati, que depois se vocês me lembrarem, eu coloco para vocês, eu tenho esse livro, uma cópia de segurança dele. Só que ele está em inglês, que conta a história da Mahaprajapati, que é a mulher que sustentou e que educou o Buda nos seus primeiros anos de vida. Porque até então, os ensinamentos do Dharma, até então o budismo, ele é muito, ele é muito masculino, né? Assim, então, a gente vai ouvindo as histórias da vida do Buda, a gente, sobretudo no cânon Theravada, numa das escolas do budismo, que é a escola que surgiu junto com a vida do Buda, né? A gente chama de Hinayana. Então, a escola Theravada Hinayana, ela propagou uma história de vida do Buda muito científica, muito literal da vida do Buda, das realizações do Buda. A gente chama de Nikayas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê como aquele tempo do Buda era cruel em relação às mulheres, em relação aos temas que para nós são temas identitários hoje, como a relação com a escravidão, a relação com outros povos e culturas, a relação com a sexualidade humana. Então, muitas vezes o cânon, o referencial do budismo Hinayana, que foi mantido até o nosso tempo pela escola Theravada, a gente vai estudar isso no próximo encontro. Então, os relatos são muito ricos, mas ao mesmo tempo as mulheres elas são assim tratadas de uma forma que nem sempre é interessante, sabe? Então, uma das tarefas da transmissão do Dharma para o Ocidente é a gente reverter isso, né? Tem até aquela fala polêmica do Dalai Lama, né? Da sua santidade, Dalai Lama, que disse que ele pode, inclusive, escolher nascer uma mulher, né? Não foi bem recebido no Ocidente, mas o que ele queria dizer é o nosso paradigma ocidental é o de equilibrar essa relação, né? Entre praticantes e praticantes, né? Homens e mulheres e todo espectro identitário que percorre esses extremos, né? As questões raciais. A gente vai ver isso no encontro, ou nos encontros que a gente vai trabalhar, vai tratar do budismo e cultura, tá? Então tem essa presença da Mahapajapati, ou Mahaprajapati, que é um livro, está em inglês, mas a gente coloca no celular ou os dispositivos, eles vão traduzindo para quem gosta, né? E é muito lindo de ver qual o papel das mulheres naquele tempo e como esse papel das mulheres foi relegado, foi escondido, sabe? Então é extraordinário, porque é científico também. Mostra como que foi a educação de um jovem príncipe, tá? Então aqui a gente volta para as lâminas. Então, tornando-se hábil nas artes e nas disputas. Então, desde os 7 anos, ó, o número 7 de novo, né? Príncipe Siddhartha Gautama estudou idiomas, matemática, direito, astronomia, geografia, arco e flecha e outros com diversos professores. A superioridade da sua inteligência e de sua força física assombrava repetidamente os seus professores. Certo ano, na primavera, em um festival de plantio, o rei Suddhodana estava dando uma festa para os oficiais e realizou o ritual do arado com uma pá de ouro. O príncipe o acompanhou, deixando o castelo. Ele observava enquanto os agricultores aravam, era um príncipe, né? Estava lá observando.
enquanto os agricultores aravam o campo nessa festa, né, do Festival do Plantio. Então ele viu um pássaro que mergulhava dos céus para pegar uma minhoca que havia sido desenterrada por acaso pela ponta do arado. Seu coração compassivo condoeu-se com esta visão. Ele lamentou: que sofrimento! Os seres vivos devoram uns aos outros para sobreviverem. Tomado por tristeza, ele andou até a floresta no limite do campo, e aqui a gente tem essa representação dele, né? Então, aqui a gente tem essa representação do Buda Shakyamuni jovem, desde os 7 anos, desde criança, sendo treinado, né? Estudando, etc., se tornando uma pessoa, se preparando, né? Para a grande tarefa dele, que na expectativa do pai, o rei Suddhodana, era ele ser um grande administrador, um rei no lugar dele, né? Mas ele havia sido anunciado também por uma seta que chegou no nascimento do próprio Buda e disse: olha, ou ele vai ser um rei do universo, ou ele vai ser um asceta, um Buda, né? Então, aqui ele está treinando para isso, para se tornar um grande rei, né? Mas, enfim, nós vamos ver em que vai dar, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo uma arte maravilhosa, né? Eu tive 2 vezes na Índia, visitei muitos templos budistas por lá, né? Todo canto que eu pude ir. E eu digo para vocês, quem já visitou vai me deixar sozinho nessa avaliação, que a arte da Tiffany é muito bonita, né? Uma arte muito diferente e ao mesmo tempo ela é tradicional, né? Mas o traço dela é muito maravilhoso, sabe? Então, a gente tem essa experiência do Buda estudando, crescendo, né? No tempo do Buda Shakyamuni havia uma universidade chamada Universidade de Taxila, que ficava no sul, na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, na região hoje é uma região perigosíssima, né? Chamada de Gandhara. Então, esse sítio de Gandhara, né, que hoje é um lugar fechado para visitação, ele tinha essa universidade de Taxila. Era uma universidade colocada num ponto estratégico na Rota das Sedas. Então, era um lugar extraordinário, né? E pensa, é o centro do mundo naquele tempo, né? Não havia Europa como nós conhecemos, mas havia essa região de Gandhara, o sul do Afeganistão, e havia essa universidade, Taxila. Então, no cânon, né, na enciclopédia dos nomes próprios em Pali enfim, da Sociedade dos Textos em Pali, né, da preservação dos ensinamentos do Buda. Então, numa enciclopédia específica, tem essa suspeita, essa investigação de que o Buda Shakyamuni, quando ele era criança, porque se sabe pouco sobre a vida dele, tal qual Cristo, né? Então, o Buda Shakyamuni, ou ele foi até a região de Gandhara estudar com seus amigos, ele tinha amigos que se tornaram reis, ou o pai dele, o Suddhodana, chamou os professores de Taxila, da Universidade de Taxila, para darem aula para o Buda Shakyamuni e os seus parentes, né? De sorte que o Buda ele vai crescendo num ambiente ilustrado, né? Um ambiente de muitos ensinamentos, de muitas diferentes artes e habilidades, né? Só que isso não é o suficiente para segurar o coração daquele Buda Bodhisattva que veio do céu de Tushita, né? Que vocês se lembram no último encontro, nas últimas 500 vidas do Buda Shakyamuni como Bodhisattva, ele foi vivendo muitas situações em que ele próprio era o animal que era comido pelos outros, né? Ou ele viveu muitas humilhações nas suas últimas 500 vidas, né? E em muitas dessas vidas há um livro que eu não sei dizer nem o título, e nem o autor, mas há um livro dos contos de Jataka, que
que descreve só as vidas do Buda Shakyamuni como animal. É muito interessante para a gente ler e contar para os nossos filhos, né? Mesmo que os nossos filhos já sejam adultos, né, Ju? Né, Juliana? Se eu tenho filhos adultos, a gente conta para eles do mesmo jeito. Eles vêm visitar a gente, eles deitam na cama, a gente conta para eles ali. Né, Manuel? Manu, quem tem aqui, a Sandrinha vai chamar o filhote, vai, todo mundo a gente vai contar. Fábio e Sara, quem tem filhote aqui pode usar os contos de Játaka e quem não tem filhote, conta para os filhotinhos os pets. Eles também escutam, adoram. Então tem essas 500 vidas, né, do Buda Shakyamuni, assim, que aí o menino Siddhartha Gautama, ele vê um pássaro descendo do céu e bicando uma minhoca, aí ele entra, ele surta, né? E naquele tempo não tinha psiquiatra, então ele surta, não tem amparo, né? E ele fica assim fora do ar, né? E aí ele vai, se retira, vai para uma floresta e ele senta sobre a sombra de uma árvore. E quando ele senta sobre a sombra de uma árvore, nem sombra ele faz, de tão compenetrado que ele tem. Ele está tão concentrado que ele não projeta nem sombra. É uma sombra de uma árvore, ele não tem nem sombra. E ali ele fica absorto em meditação por um dia inteiro. O pai dele, o rei Suddhodana, olha para ele e estremece de medo, porque, enfim, será que o asceta no nascimento do Buda, depois eu lembro o nome do asceta, o asceta ele acertou, enfim, o filho dele vai ser um Buda e não um rei? Então é assim que acontece, né? Tá, gente? Então olha só o que que tem pela nossa frente aqui, pela frente, né? Então tem a gente está indo rápido, né? Tem esse terceiro feito e tem esse quarto feito, tem esse quinto feito, né? Então a gente vai no próximo encontro finalizar essas lâminas, sabe? Então tem o quinto feito, que é desfrutando das delícias de governar e ter um harém. Então tem esse momento que nós vamos ver aqui, ó. E aí a situação é barra pesada. Ele está aqui, ó, tá bonitão aqui, o papai dele está aqui, e aí, enfim, situações, né? A gente não pode nem falar muito, é aquele reino lá. Então tem os eunucos, tem a música, tem a arte, tem as belas mulheres, enfim, tudo de bom, né? De um reino principesco, né? Aí tem um sexto feito que ele renuncia a essa vida e aí ele vai. Aí isso aqui é grave, sabe? Isso aqui é grave, tchê. Então isso aqui não dá nem para a gente ficar muito tempo aqui, porque isso aqui já fica difícil, né? Sétimo feito, praticando austeridades por 6 anos. E tem essa cena desse Buda, né? Ele tá assim, que é uma situação assim lastimável, né? Mas enfim, tudo dá certo, que é a jornada do herói dele. Tem o oitavo feito dele sentado à sombra de uma árvore Bodhi, que é quando ele vai fazer uma prática específica, a gente vai ver isso. O nono feito, superando os exércitos de Mara, que a situação fica grave de novo, né? E aí tem esse filme aqui, infelizmente eu não consegui, se fosse um slide de verdade, né? Isso aqui é um PDF, né? Se fosse um slide de verdade, a gente ia ver isso aqui, ia dar um clique aqui, a gente ia assistir a cena do momento da iluminação. Mas eu recomendo que vocês olhem o filme que está lá no YouTube. Eu acho que o filme está completo lá no YouTube, que é O Pequeno Buda, nome do filme. Tá lá, com Keanu Reeves, né? Mas dá para E passar ali na próxima vez. podemos passar na próxima vez, né? Essa cena aqui, maravilhosa. Como fazer? Dá para fazer, né? Aí temos o décimo feito, que ele se torna totalmente iluminado, que está aqui poderoso, majestoso. O décimo primeiro feito, que ele gira a roda do Dharma, porque ele poderia não girar a roda do Dharma, mas ele decide girar a roda do Dharma, né? Ele tenta contrariar a,
enfim, a ordem que ele recebeu dos deuses do céu de Tushita de se levantar e caminhar por todos os lados. Ele tenta desafiar isso após a iluminação, mas ele decide se levantar. E, enfim, a gente tem aqui a morte do Sócrates, né? Não, a morte do Parinirvana do Buda Shakyamuni, né? Que não é o Sócrates, não, o Buda Shakyamuni, que estão os alunos dele, né? Os monges e as pessoas, enfim. E, enfim, tá aqui. É o que a gente vai estudar, né? Aqui a gente vê o norte da Índia e como que a partir desse centro, que é o norte da Índia, né? A região próxima ali do Nepal, do Sikkim e do Butão. Então, como que essa região aqui, essa vasta região do nordeste da Índia, praticamente, o budismo, depois da morte do Buda Shakyamuni, ele se espalha, né, para o Ceilão, então para a região perto das Arábias, né? E aí ele vai subindo, ele vai se espalha por Gandhara, por essa região maravilhosa aqui, e depois ele vai pela Rota da Seda, né? Olha só, ele pega a Rota da Seda e ele vai se espalha por toda a China, vai para do Tibete, né? Ele vai também para Coreia, para o Japão, enfim, passa pela China e assim ele vai indo, né? Vai para os países onde o budismo inicialmente ele foi preservado, que é no Ceilão, na região de Burma, Vietnã e aqui na Indonésia, Sumatra, né? Aí chega e assim vai se espalhando, né? Aqui a gente tem uma outra representação que eu passo para vocês depois, tá aqui mais detalhado, né? O budismo ele vai pelo mar também, ó. Ele se espalha pelo mar também, que tem o nome dos lugares, né? Para onde ele vai, ó. Aqui tem onde tem um pontinho, são centros budistas notáveis, ó, onde ele se tornou Gandhara, ó, onde ele vai se tornando assim um budismo super poderoso, né? E aqui a gente tem um último mapinha que a gente só fica como curiosidade, que é onde ele nasce, budismo ele nasce, ele se torna Hinayana, ele se torna Mahayana, basicamente, né? Então tem o budismo, ele se torna Hinayana e Mahayana, e depois ele se espalha por todos os lugares, ó. São muitas escolas de pensamento, tá? E aqui um outro videozinho bem dinâmico, para a gente ver, assim, ele é dinâmico, né? Ele vai abrindo, para a gente ver como que ele se espalha, assim, ao longo das eras, né? Do nascimento do Buda até 1200, quando o budismo desaparece praticamente do Tibete, né? Ele é combatido, então, como é que ele se desenvolve até o século XIII, né? Tá bom, pessoal? Então, stop share. São 9h35. Vamos construindo a nossa tradição. Obrigado, Jana. Vamos fazer a dedicação final. Tarcísio, por gentileza. Alguém tem alguma questão para fazer, gente? Antes do Tarcísio colocar, finalizar. Tudo bem, André? Não deu. Tá? Aí vocês vão me dando feedback ali pelo WhatsApp, e aí a gente vai modulando, tá? Então, muito obrigado, um grande abraço para vocês. Vamos fazer a dedicação final. Tá, Tarcísio? Pode colocar para nós, por gentileza? Essa sadhana curta, ela está disponível na nossa grade de links. Isso. Nós vamos fazer uma dedicação curtinha hoje, porque nós passamos da hora. Que os méritos deste encontro se expandem e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo, que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Nós vamos para a última prece, uma vez em português.
e uma vez em tibetano. Que a grande tradição da Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisong Deltsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Ken lo cho sun rin lo che zalim sa sun cha parpel droju cho sunan wadam Midrau do Sul Gelestou. Então tá bom, pessoal. Um grande abraço. Obrigado a todos, todas. Carinho imenso. E até breve. Ó, amanhã tem evento lá no CEP Floripa, tá? Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Boa Tchau. noite. Boa noite.